Pai do Senhor, pastor, tá aí? Pode ser, meu querido, tudo bem? Tudo. O senhor me ouve bem aí? Sim, aqui bem, graças a Deus. Maravilha, tudo tranquilo. Como o tempo aqui é escasso, né, pastor, e nós vamos respeitar o horário combinado, então vamos só esperar uns minutinhos aí. O senhor é de Abreu e Lima, é isso, pastor? Isso, na realidade eu resido na cidade de Paulista, que está dentro da região metropolitana do Recife, e a igreja sede, a nossa sede estadual, é na cidade de Abreu e Lima, também dentro da região metropolitana, que faz divisa com Paulista. Estamos aqui a cerca de 20 a 30 quilômetros da capital, do Recife, pertinho. Perto. Eu, na verdade, eu resido aqui em Belo Horizonte, mas eu sou natural de Maceió. Eu, Alagoano. eu creio que eu estou perto do senhor aí, né? É, Muitos anos ali, minha família frequentamos ali a sede do Farol, pastor José Antônio dos Santos, nosso querido pastor Zeneco, e homem, saudosa memória. homem de Deus. Pastor, como a nossa live vai ficar salva, tanto nas nossas redes sociais como no nosso YouTube, então, se a gente for esperar aqui todo mundo entrar, eu vou segurar aqui o senhor e nós não vamos cumprir o nosso acordo, né? O pastor Altair Germano, meus irmãos, é escritor, inclusive eu tenho alguns livros dele, autografado, que eu adquiri, e quem conhece o pastor Altair pelos seus escritos, sabe que tem um preparo muito grande sobre aquilo que ele propõe fazer, né? E hoje tem um tema proposto para ele, que é o tema sobre liderança. Nós colocamos liderança pentecostal porque a nossa linhagem é a nossa tradição pentecostal, mas não significa que seja exatamente sobre, né? A liderança como um todo. Pastor Altair, fique à vontade. O que o senhor tem a nos dizer sobre esse tema, a importância da liderança? E na medida do possível nós vamos bater um papo aqui com o senhor para não ficar aquele monólogo, né? Mas Claro, claro. se for pertinente, a gente pergunta aí para o senhor. Fique à vontade. E desde já, meu muito obrigado por aceitar o meu convite. Primeiramente também agradecer o convite feito pelo seminário William Seymour e sempre é prazeroso para mim poder compartilhar de verdades e princípios bíblicos e na área de liderança de uma forma bem específica e particular, porque é uma área onde em determinado momento do curso da nossa vida ministerial nós entendemos que fazia parte da vontade de Deus uma maior dedicação e especialização no conhecimento que norteia o contexto da liderança cristã de forma geral, como você já bem colocou, que envolve a tradição pentecostal e outras tradições, princípios de liderança, os princípios de liderança são os mesmos, independente das tradições cristãs, e, repito, sempre sou grato a Deus por oportunidades como esta de poder aqui compartilhar um pouco de conhecimento e de vivência no contexto da liderança cristã. Eu me sinto à vontade para trabalhar sobre o tema por pelo menos duas razões. A primeira, de ordem prática. O Senhor me concedeu a oportunidade de exercer atividades de liderança na igreja desde a minha juventude, tanto na condição de professor de escola dominical, que é um líder, como também na liderança da juventude da igreja, e com o passar dos anos, tendo a oportunidade também de cooperar como pastor de igreja, cuidando de setores, de áreas, de congregações, com atividade pastoral e de supervisão. Então, essa fundamentação
prática a ela foi agregada estudos, leituras, estudos, formação teológica com especialização também na área de liderança cristã. E essa vivência e esse conhecimento adquirido num nível de estudo mais formal acaba contribuindo, não apenas para a minha vida, contribuiu, mas para a vida de tantos quantos se percebam vocacionados, no primeiro momento, para a liderança cristã e, segundo a vontade de Deus, para também estar compartilhando isso em nível de escolas bíblicas, de obreiros e congressos, seminários, conferências sobre liderança, que pela graça de Deus, Ele me tem dado a oportunidade de poder assim também contribuir. Então espero nessa conversa aqui compartilhar isso, um pouco de vida, um pouco de conhecimento e fazendo com que, de alguma forma, isso colabore, coopere para a edificação de todos aqueles que estão ou estarão nos assistindo. Pastor Getúlio. Tá certo, meu querido. O senhor foi missionário na Itália, né, pastor? Isso, eu tive a oportunidade de, por quase 3 anos, desenvolver um trabalho missionário na Itália. E depois de cumprido o tempo de Deus ali, naquele país, onde estivemos trabalhando em 3 regiões, no período desses quase 3 anos, trabalhamos na Lombardia. A Lombardia é muito conhecida, por exemplo, pela cidade de Milão, Milano, uma das principais cidades, a principal cidade da Lombardia. Também tivemos a oportunidade de dar assistência e realizar trabalhos na região do Vêneto. O Vêneto vai ser mais conhecido por Verona, a cidade de Verona, por exemplo, Veneza. E, por fim, trabalhamos também na região da Toscana. Toscana, a principal cidade da Toscana é a cidade de Firenze, ou Florença. Então, em alguns momentos do nosso trabalho missionário, estivemos nessas 3 regiões simultaneamente. E, por fim, provavelmente, eu acho que no último ano da nossa atividade na Itália, nós estávamos mais focados e trabalhando de uma forma mais específica na Toscana, na cidade de Florença. E assim, pastor, aqui nós sabemos como que é o evangelho, né? A nossa pátria, então nós temos aquele raio-x porque nós vivemos aqui, né? Mas o senhor como missionário, né, tendo uma visão de um estrangeiro, qual foi as principais diferenças ou aquilo que chamou mais a atenção do senhor concernente à fé, concernente ao cristianismo lá na Itália, apesar que, né, teoricamente é um país católico, né, lá está o grande chefe de Roma. E qual que é a visão do senhor? É um país católico, praticante? Como que é a igreja evangélica, em especial o nosso movimento pentecostal na Itália? Em primeiro lugar, eu gostaria também de fazer o link entre o tema liderança e missões. Um dos conceitos básicos de liderança é que liderança é influência. Nenhum líder é líder no sentido estrito do termo se não exerce influência, ou seja, se não atrai a si ou para si seguidores. No caso do missionário, o exercício da liderança implica na evangelização, no discipulado. Obviamente, esses seguidores do líder missionário, eles seguem o missionário, mas a proposta do missionário é que eles sigam a Jesus. O missionário é um canal de Deus, é um líder que exerce essa influência através da pregação do evangelho, mas que o fim dessa influência em si mesma não é o próprio missionário, mas conduzir pessoas a Jesus no sentido de que elas cresçam, se desenvolvam, sejam edificadas
e possam ter Jesus como Senhor e Salvador e o grande líder de suas vidas. Mas a relação entre missões e liderança, ou missionário e liderança, é que o missionário, sim, como exerce atividades pastorais e outras dentro do contexto de missões, ele é um líder, porque ele é alguém que as pessoas seguem, mas seguem porque ele próprio é um seguidor de Jesus. Então, isso exposto a questão da realidade cristã na Itália, ela está muito próxima da, talvez, a maioria dos países do continente europeu. Um cristianismo que perdeu muito do seu vigor evangelístico, vigor espiritual, em especial na Itália, que vai estar muito, que é algo muito parecido com outros países de maioria católica, como Portugal e Espanha, por exemplo. Acontece algo muito parecido com o Brasil. Embora considerado um país católico, só aproximadamente 20 e pouco por cento desses que se dizem católicos frequentam com alguma regularidade as igrejas católicas. Então é um catolicismo nominal, um catolicismo não praticante, como aqui acontece muito no Brasil. E desses 20 e poucos por cento, pelo menos essa era a média, esses eram os índices quando estive lá até 2018, a presença de jovens ela é mínima. Eu me deparei na Itália, por exemplo, com situações e realidades de adolescentes que praticamente não conhecem da vida de Jesus, que conhecem muito por longe quem foi Jesus e que, obviamente, essa geração de adolescentes, elas crescerão e irão contribuir para essa secularização que se dá na Europa e, em especial, na Itália. É interessante dizer que a gente vive uma coisa, falando mais especialmente de Itália, que duas realidades convivem ali na Itália. O secularismo, o ateísmo, o materialismo, mas junto com essa religiosidade católica já colocada, mas um outro tipo de religiosidade que a gente poderia chamar de religiosidade pós-moderna, com essa abertura para todo tipo de prática religiosa, com esse discurso da tolerância que vai para além do respeito, o respeito à religião do outro e ao outro, ele deve existir, mas o que não implica na aceitação ou na concordância com a religião ou com o que o outro pensa. Então são duas realidades que existem na Itália, essa religiosidade pós-moderna que convive com essa também indiferença religiosa, essa coisa mais materialista e secular. Então foi desafiador a nossa estadia ali na Itália, mas fomos muito honrados por Deus através daquilo para o qual Ele nos enviou a realizar, e retornando um outro casal missionário foi dar sequência àquilo que nós iniciamos, e graças a Deus, apesar de todas essas dificuldades que assolaram o mundo em razão da pandemia, mesmo assim eles continuam lá, firmes, e fazendo aquilo também que certamente farão até o tempo que Deus determinar para a vida deles. Certo. Pastor, vamos entrar aqui no Efésios 4:11. Nós temos ali os chamados dons ministeriais, e inclusive o senhor tem um belo livro sobre esse assunto, né? Dons ministeriais.
Como entender esses dons de liderança dentro de um contexto da liderança? Como que entender aqueles dons que tradicionalmente se entende como dons voltados para a liderança, e na prática, como entender que, por exemplo, o ministério de profeta está relacionado com a liderança, né? O pastorado, o senhor já explicou, ele é mais fácil de se compreender. Mas, por exemplo, o ministério de evangelista, como entender esses dons linkando a liderança? O estudo de liderança a partir do Novo Testamento, obviamente, é um estudo onde talvez uma palavra que defina bem se chama, vou usar duas palavras aqui, diversidade e complexidade. Diversidade em razão dos diversos pontos de vista que teólogos, que eruditos, que intérpretes das Escrituras têm a partir de suas perspectivas e de suas análises de liderança a partir do Novo Testamento. Não apenas entre tradições cristãs diferentes, mas dentro de uma mesma tradição cristã, há pontos de vista divergentes acerca do significado de alguns termos, de como determinado ministério era exercido, o que significava de fato aquele ministério. Então, esse é o aspecto da diversidade. E, obviamente, bem associado ao aspecto da diversidade, aí com esse foco em Efésios 4:11 que você fala, está a complexidade que é resultante daquilo que eu afirmo ser resultado de uma certa escassez de maiores informações e detalhes acerca da operação desses ministérios. Eu tive a oportunidade de fazer algumas lives dentro de um direcionamento de lição de escola dominical que termina essa semana no contexto assembleiano brasileiro, mais nas igrejas ou dos pastores associados à Convenção Geral, que adotam determinada lição bíblica. Então, nós pontuamos exatamente isso. Talvez, é uma hipótese, o público, os destinatários originais não tiveram tanta dificuldade de compreender a operação desses ministérios ou sua prática. A distância temporal, a distância cultural, a distância geográfica, para nós leitores do século XXI, cria algumas dificuldades, onde essas dificuldades só são minimizadas através de um profundo estudo, de um exaustivo estudo para conhecer termos, o vocabulário grego, o contexto histórico, o contexto político, o contexto econômico, o contexto eclesial, todos os contextos possíveis, se aproximar o máximo daquele momento histórico para compreender o que determinada passagem de fato significa. Então, Efésios 4:11 é uma dessas passagens assim que há muitas dificuldades e diversidades na interpretação. Partindo do pressuposto de que liderança é influência, e analisando o texto do Novo Testamento, nós vamos perceber que aqueles dons, que é uma classificação teológica, não existe essa classificação na Bíblia, ou dons ministeriais, dons de liderança, são termos teológicos para se compreender melhor aqueles dons específicos ali de Efésios 4:11, aqueles ministérios, dons, ministérios de Efésios 4:11. Um estudo no Novo Testamento vai nos mostrar que sempre que aqueles
dons operaram, eles operaram no sentido de promover edificação à igreja, a partir de um nível de influência, e daí entra a questão de se entender como dom de liderança, porque tanto apóstolos como profetas, como evangelistas, pastores e mestres, eles foram usados por Deus no ministério do uso da palavra, do ensino, da evangelização, da pregação, do discipulado. E essas atividades, aquele que desenvolve essa atividade é um líder, porque é uma atividade, ou são atividades que implicam em influenciar o outro. Influenciar no sentido de seguir a Jesus, de seguir os seus ensinos. Então, isso a gente pode, eu creio que é ponto pacífico de entender aqueles ministérios ou dons, inclusive a discussão, até nesse sentido, que termo utilizar. Eu vou chamar ali o profeta de um ministério, ou é um dom, é um ministério de profeta, ou é um dom de profeta, ou é um cargo de profeta. Então essa discussão não tem fim. Por isso a gente está tentando aqui focar naquilo mais que é ponto convergente do que nas divergências, porque as divergências são muitas. O que a gente percebe é que com o desenvolvimento, ou com a organização da igreja, e o seu crescimento, o seu estabelecimento, a partir das missões do apóstolo Paulo, por exemplo, ou do seu crescimento em Jerusalém, nesse contexto aí de crescimento, da necessidade de ser mais organizada, alguns dons que a gente vê operando em Atos dos Apóstolos, eles vão acompanhando o processo de expansão da igreja, mas o que nos chama a atenção é que, ao terminar Atos e ao adentrarmos nas epístolas, vai haver, em alguns momentos, uma ênfase mais em ofícios, que tem a ver com o contexto de liderança também, ou cargos oficiais na igreja, e ali também acompanhando ainda a questão dos dons ou ministérios de Efésios 4 e 11. Mesmo porque, por exemplo, um pastor, ou um bispo, ou presbítero, que eram os termos mais comuns para o exercício do pastorado no Novo Testamento, eles precisam ser pessoas dotadas com esses dons, ou com alguns desses dons. O pastor é alguém que precisa ter, o presbítero ou bispo era alguém que precisa ter esse dom de pastorear. O presbítero e o bispo do Novo Testamento são os pastores. São os títulos utilizados para a atividade pastoral. Então, só quem pode exercer o ofício pastoral é o detentor do dom que o habilita para isso, ou do ministério que o habilita para isso. Então, a gente vai percebendo, ainda no Novo Testamento, esse surgimento dos ofícios. Primeiro aparece mais a ênfase nos ministérios ou dons. Ali a figura dos mestres e profetas em Atos 13, lá em Antioquia. Os apóstolos já estão ali presentes. Mas com o desenvolvimento da igreja, aí vão surgir as funções oficiais locais, como a do bispo ou do presbítero, e o diaconato vai... se entendermos Atos 6 como uma instituição do diaconato, o diaconato vai se firmar e se estabelecer na continuidade desse desenvolvimento. Para aqueles que não reconhecem Atos 6 como a instituição do diaconato, para esses, o diaconato vai surgir na medida que surge a necessidade de se estabelecer de maneira mais oficial e local o conjunto de líderes ou pastores, bispos e presbíteros. Agora, com a evolução histórica, para além do Novo Testamento,
esses ministérios, assim, vamos chamar assim, alguns costumam chamar de carismáticos, mais carismáticos, como a questão do profeta, a figura do evangelista, esse termo praticamente deixa de ser utilizado com o desenvolvimento histórico da igreja, com aquele todo processo de institucionalização a partir do século IV, por exemplo, e já com presente no final do século I, início do século II, alguma coisa nesse sentido. Então, essas manifestações desses dons vão perdendo, vão deixando de ter a atenção que tiveram no Novo Testamento, porque a partir aí do século IV, do século quarto século, quinto século, o que nós vamos ter é ênfase em cargos, em ofícios. Então nós vamos ter na história da igreja, até a Reforma Protestante, a questão dos bispos, né? Já surge a figura do Papa lá atrás, os bispos, os presbíteros, os diáconos permanecem sendo o centro da atenção quando o assunto é liderança. Mas você não vê mais essa linguagem só vê essa linguagem de Efésios 4:11, esses termos de Efésios 4:11, eles só a partir da reforma, e alguns deles, mais especificamente a partir do movimento pentecostal, ali do início do século XX, é que vão retomar esses termos ao uso cotidiano dentro do contexto eclesial, do contexto da igreja, junto com os ofícios. Então, acho que a reforma protestante e o movimento pentecostal resgataram o valor e a importância dos dons ou ministérios e que convivem, ou que deveriam sempre terem convivido lado a lado com os ofícios, porque inclusive alguns ofícios dependem desses dons e ministérios. Certo. Ou ministérios. Pastor, então essa que o senhor falou é interessante, né? Então, normalmente nós pentecostais sempre enfatizamos que o pentecostalismo moderno, da Rua Azusa, redescobriu os dons espirituais, né? Os dons carismáticos. Mas pouco se enfatiza também que foi uma redescoberta, como o senhor afirmou aí, da importância dos dons que nós chamamos ministeriais, né? Nós enfatizamos mais os dons espirituais e esquecemos os dons ministeriais, né? Isso. Eu sou muito reticente em relação à questão do uso dessas terminologias, porque Efésios 4:11, essa lista de Efésios 4:11, com a lista de Romanos 12 e de 1 Coríntios 12, eu costumo classificar todos esses dons como dons espirituais. São todos dons espirituais. O fato de se designar teologicamente Efésios 4:11 como dom de liderança, ou dons ministeriais, é pela presença, de uma forma assim particular, própria, daquelas manifestações, daqueles dons em pessoas vocacionadas para exercerem posições de influência ou liderança na vida da igreja. Não necessariamente o pastor, mas líderes de forma geral. Liderança de jovens, de crianças, de discipulado, liderança de missões, de evangelização, precisam desses dons para serem legitimadas e cumprir com os seus propósitos, o seu propósito. Então, sim, não apenas, no meu entendimento é esse, não apenas o resgate dos chamados dons espirituais, mas o resgate dos classificados dons ministeriais, isso também se deve ao movimento pentecostal moderno. Maravilha. Pastor, aqui em termos humanos, tem aquele debate, né? Se o líder ele nasce pronto ou se ele é forjado, né? Se ele é preparado.
qual é como que o senhor enxerga? O líder nasce pronto ou ele é forjado, ele é preparado? Eu tenho, escrevi alguns livros, eu vou até pedir licença para você. Fica à vontade. 12 ofícios você mencionou aí, esse mais recente, trazer para cá. É um dos mais recentes que envolve a área de liderança e governo eclesiástico. O primeiro a ser publicado na área que envolve liderança foi pela CPAD. Esse que foi, inclusive, a dissertação de um mestrado livre em teologia que nós fizemos e que a CPAD publicou, que é esse livro Líder Cristão e o Hábito de Leitura. Cá. Isso aí eu tenho. Pois é. E aí depois nós escrevemos, e esse livro é encontrado na Arte, foi publicado pela Arte Editorial na época, e agora está com a editora Alive, que foi o Perfil de 7 Líderes. É um livro que eu acho que se consegue comprar na Amazon. E, para chegar na pergunta que você fez, eu escrevi também esse livro, que hoje também é publicado pela Alive, Uma Liderança com Saúde, que eu acredito que também se consegue comprá-lo, que ele pode ser comprado através da Amazon.com.br, bem conhecida. Então, nesse livro, Uma Liderança com Saúde, eu, de forma clara, me posiciono. Eu compreendo, da perspectiva da liderança cristã, da liderança espiritual, a liderança como uma vocação. Você nasce já vocacionado por Deus. Aí vai entrar, não tem como entrar soteriologia. A gente crê num Deus que tem presciência da nossa decisão por Cristo. A nossa perspectiva pentecostal, ela não é aquela que professa essa seletividade de eleição para a salvação. Então, em razão disso, para não desvirtuarmos a questão aqui para a soteriologia, no meu entendimento, e no entendimento de muitos outros pastores e estudiosos da palavra pentecostais, a liderança bíblica cristã espiritual é uma vocação, e essa vocação de Deus não é uma vocação que vem depois que você nasce ou depois que você se converte. O próprio, nós vamos, por exemplo, lembrar do que o Senhor falou para Jeremias, seu capítulo 1, do livro do profeta Jeremias, versículo 5 e diante. Eu gosto de pegar a Bíblia para não fazer paráfrases e citar o texto na versão que a gente tem aqui nas mãos, como o texto de fato está escrito. Então, por exemplo, capítulo 1 do livro de Jeremias, versículo 5, diz a Bíblia: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Paulo praticamente cita Jeremias, praticamente, quando, ao escrever aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer: mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. E aí Paulo continua. Ou seja, nós temos estes e outros textos bíblicos que, de forma clara, apontam para uma vocação no nível da liderança antes do nascimento do indivíduo e da própria conversão dele. Deus, em sua presciência, que sabe da nossa conversão, que
que vê antecipadamente a nossa aceitação a Cristo, a mensagem de salvação, ele vocaciona, dentre esses que ele sabe que crerão em Cristo, alguns para serem líderes, para exercerem ministérios na igreja. Então, esses são dois de diversos textos. Agora, isso não significa dizer que, apesar de vocacionado por Deus, da liderança ser algo com que nós já nascemos, que essa liderança não possa ou não deva ser aperfeiçoada, desenvolvida. Então, apesar de entender que é uma vocação e que já nascemos com essa vocação, que já nascemos de alguma forma líderes, no sentido de chamados por Deus para a liderança, essa liderança, ao longo da nossa vida, ela vai se desenvolver, vai se manifestar, vai se desenvolver no momento certo, e ela vai continuar até o fim da nossa trajetória terrena, nesse contínuo processo de desenvolvimento e crescimento. A gente aprende a liderar observando outros líderes, a gente aprende a liderar liderando, a gente aprende a liderar estudando sobre liderança, ouvindo sobre liderança, e esse aprendizado é uma constante. Então, embora nascemos vocacionados para a liderança, esse desenvolvimento, essa maturidade, esse crescimento é constante, e até o final da nossa vida terrena, nós estaremos sempre, será sempre necessário continuar aberto para a aprendizagem, e essa aprendizagem, obviamente, no que diz respeito ao contexto da liderança. Então, sim, liderança, no meu entendimento, é algo que já se nasce com essa vocação, mas que precisa ser um processo, haver um processo constante de desenvolvimento e de crescimento na arte de liderar. Seguindo esse raciocínio aí, pastor, o irmão Márcio Melo, ele faz uma pergunta que é mais ou menos isso aí que o senhor falou. Ó, ele pergunta: existem diferenças entre vocação e ministério? E ambos nascem conosco ou também podem ser outorgados com o passar do tempo? Vocação é o chamado que Deus faz a alguém, é a escolha que Deus faz de alguém, nesse sentido de liderança, para o exercício de atividades de liderança, ou ministérios de liderança na igreja. E ministério, a gente interpreta literalmente ministério como um chamado para o serviço. Ministério é liderança na prática, porque o termo ministério significa literalmente serviço. Um ministro é um servidor. Então, para tentar simplificar essa relação entre ministério e liderança é essa vocação chamada de Deus, e ministério é essa liderança na prática. Eu vou exercer, eu estarei exercendo um ministério na medida que eu estou servindo através da minha vocação de líder, seja em qualquer dessas possibilidades, onde eu posso servir a Deus, pregação, ensino, etc, etc, etc. Então, sim, tecnicamente existe uma diferença entre esses dois termos. Interessante, né? Essa distinção aí. Pastor, o senhor tem experiência aí, né? Nessa questão de liderança. Mesmo à distância, eu acompanho aqui. E o senhor tem a sua tese de mestrado. E qual que é o que o senhor acha? Qual que é os pontos negativos de uma liderança e os pontos positivos que não podem faltar em um líder? Vamos pegar a figura de um pastor local que cuida de um rebanho, né? Que diariamente ali
da responsabilidade do rebanho de Cristo sobre ele. Quais são os pontos que o senhor vê negativo na liderança? Pode ser na sua experiência ou uma questão teórica, fique à vontade. E paradoxalmente a isso, quais são os pontos positivos que não podem faltar de jeito maneira na vida de um líder? Essa pergunta abrange um leque muito grande de realidades presentes dentro do tema liderança. Talvez respondendo aquilo que eu entendo ser mais essencial e importante, eu indiretamente já esteja respondendo aquilo que se destaca como fatores negativos ou falhas. São questões que eu já pontuei aqui. Eu acho que a primeira grande necessidade na vida de um líder, independente de onde ele exerce essa liderança, é ter a convicção, a certeza de que foi vocacionado ou chamado por Deus. A partir desta convicção e desta certeza, ele vai estar pronto para, primeiro, nunca tomar para si a glória da liderança. A glória daquilo para o qual ele foi chamado. Sempre atribuir a Deus essa glória. Sempre, sempre. E segundo, pelo menos, está, assim, convicto de que as adversidades que enfrentará na liderança, ele enfrentará essas adversidades contando com a cooperação daquele que o vocacionou. Então tudo isso tem a ver com essa convicção de ser um vocacionado. E o outro fator importante, eu acabei de mencionar na pergunta anterior, é essa abertura e reconhecimento da necessidade de continuar crescendo e aprendendo, mesmo líder. Aprendendo com os outros, aprendendo dessas formas que já citamos. O senhor acha que o líder pentecostal aqui no Brasil, dentro da nossa cultura, ele tem esse afã de aprender, por exemplo, de ir a fundo mesmo? Ou às vezes, aí me perdoe se eu estarei sendo petulante até pela minha idade, mas às vezes eu tenho a sensação, pastor, de que muitos pararam no tempo, né? Por exemplo, eu sei que tem a questão do choque de geração. Por exemplo, eu sou de uma geração, hoje eu tenho 40 anos, meu pai é um pastor de 70 anos. Se eu conversar com meu pai sobre teologia, para ele é heresia. Né? Só que aí eu entendo porque é uma geração diferente. Ele é uma geração mais pioneira do trabalho, abrir igreja, né? E essa nova geração, ela já tem mais ela tem uns horizontes mais amplos, né? Não desfazendo dos nossos pioneiros, jamais. Mas a sensação que às vezes dá para nós, uma geração mais nova, será que muitos nossos líderes, ele tem essa vontade de aprender, pastor? O senhor sente isso, que eles se aperfeiçoam, que eles participam de cursos específicos, que eles buscam conhecimento, que eles estão aprendendo de fato? Ou ainda é no nome, é na raça, é na força e assim vai? Então, é preciso compreender exatamente a mentalidade e a realidade de uma geração diferente da nossa para poder tentar fazer a leitura mais próxima possível da realidade deles. Em todas as gerações, inclusive na nossa, nós vamos encontrar líderes que não estão interessados, jovens que não estão interessados em aprender. Inclusive alguns que já pensam e acham que sabem tudo, arrogantes, prepotentes. Então todas as gerações vão se deparar com esse perfil de alguns que não caracterizam toda a geração, mas que dentro das gerações tem essa postura petulante, arrogante, soberba, de aprender até um determinado ponto, depois de achar que não precisa
aprender mais. O que a gente precisa entender e compreender é o seguinte, por exemplo, eu convivi com líderes de pelo menos 2 gerações distintas da minha geração. Essa discussão sobre gerações é interessante, porque a gente pode, no mesmo momento histórico, ter aí 4 gerações convivendo juntas, pelo menos, que viveram realidades distintas, épocas distintas, em razão dessa velocidade de transformação que acontece no mundo atual. Então, a leitura que mesmo os mais antigos, excluindo esses poucos desinteressados pelas mais diversas razões de aprender, a leitura que eu faço é que sempre os nossos líderes, mesmo os pioneiros pentecostais, eles sempre tiveram sede de aprender. Agora a questão é aprender o quê e aprender como. Por exemplo, desde o início do movimento pentecostal, houve uma preocupação no treinamento, no ensino bíblico, doutrinário e teológico. Mesmo não havendo ainda o Instituto Bíblico, as escolas bíblicas para obreiros remontam à década de 20, com Samuel Nistron sendo pioneiro. Então, sempre houve uma preocupação em treinar, em capacitar pastores e líderes de forma geral. Com o advento dos institutos bíblicos, a partir do final da década de 50 em diante, então houve outros espaços. Desde o início do movimento pentecostal, das Assembleias de Deus do Brasil, repito, pela experiência que eu tive, eu vi líderes interessados em aprender, mas limitados por diversas razões. Alguns por talvez terem aprendido de forma equivocada, mesmo que não mal intencionada, a todo um espantalho que se construiu em termos de curso de teologia, não entraram para os seminários, mas continuaram aprendendo, lendo livros, participando das escolas bíblicas, e aprendendo, como eu falei, e desenvolvendo essas habilidades na liderança, observando outros. Eu, por exemplo, ainda bem jovem, eu vivenciei assim, essa realidade no sentido de ter líderes antigos que me aconselhavam dizendo o seguinte: olha, Deus tem um plano na sua vida. Preste atenção em como os líderes mais antigos fazem as coisas no ensino e na doutrina deles, que eles ensinam, e procurem segui-los. Então, eu acredito que sempre houve o interesse da liderança pentecostal por aprender. O que mudou de geração para geração foi a ênfase no que aprender, que no nosso momento agora, essa ênfase teológica, ela está muito em evidência, o que não deve nos levar a negligenciar a necessidade do aprendizado prático, que inclusive é um outro problema. Se gerações passadas não foram tão profundas teologicamente, fazendo assim uma análise a grosso modo, mas tinham muita experiência de vida, hoje talvez um dos grandes problemas que a gente vem enfrentar é muita gente com profundidade teológica, mas sem experiência prática ministerial. Então, nós somos uma geração altamente privilegiada, porque nós temos essas duas oportunidades que outras gerações não tiveram tanto quanto a nossa. A de um acesso a um nível de conhecimento e a ferramentas que as gerações passadas não tiveram, e a oportunidade de continuar tendo essa vivência prática no chão da igreja, a partir lá de criança, adolescente, jovem, aqueles que são vocacionados, sendo moldados por Deus nas atividades e nessas oportunidades práticas, mas com essa visão
mais contextualizada da importância de, junto com essa coisa prática, se apropriar de todos os recursos que hoje temos à nossa disposição e com a facilidade que temos. Então, tentando resumir tudo isso que eu falei, talvez hoje, alguns das gerações antigas, mais antigas, continue assim reticente com o aprendizado teológico nesses níveis mais avançados que nós temos hoje. Mas o que não significa dizer que eles perderam o interesse de continuar aprendendo da Bíblia, aprendendo a palavra, abertos para a iluminação do Espírito, abertos para ouvir pessoas falando da palavra de Deus, doutrinariamente ou nesse nível de treinamento. Então, entendendo isso, volto a dizer, em todas as gerações houve gente totalmente desinteressada, pelas mais diversas razões, para a continuidade e o interesse em aprender, mas outros, não é que não houvesse interesse, mas o objeto de interesse era outro, as oportunidades eram outras, as motivações eram outras, a visão era outra, a percepção era outra, mas eles estavam ali, crescendo e abertos para aprender do jeito deles, dentro das possibilidades de cada um. É uma leitura, assim, a grosso modo, que eu faço dessa questão que você levanta. Então, por isso, você, permita-me um exemplo, por isso, talvez, essa diferença de mentalidade entre você e o seu pai, que você falou que é pastor? Pastor. É pastor com seus 70 e poucos anos, mas que, embora, assim, reticente com essa questão teológica, tirando a questão teológica, com certeza é alguém que observa, que escuta, e que naquilo que compreende, que pode melhorar e desenvolver dentro da formação que ele teve, é alguém que continua buscando esse crescimento. Vou falar para o senhor, viu, pastor Altair, ele pode ser muito deficiente quanto à teologia, mas é o grande exemplo referencial de vida, de homem de Deus, o homem que em São Paulo trabalhou muito em prol do reino de Deus, construiu muita igreja. Eu nunca vi o meu pai falar uma coisa e não acontecer. Então, assim, teologicamente eu reconheço. Agora, concernência de experiência, de visão espiritual, de discernimento, de leitura bíblica, o meu pai não tinha questões teológicas, mas de Bíblia, a primeira história que eu ouvi da Bíblia foi meu pai contando para mim a história de José, nós sentados 3 horas da manhã, dentro de casa. E meu pai é aquele que vai falando na Bíblia e vai chorando, vai falando em línguas. E tá assim, isso é a verdade. Isso aí o senhor falou. Teologicamente, tudo bem, tá aqui. Agora, o outro aspecto, aí meu pai, eu coloco ele bem pertinho do trono de Deus. Pastor, nós temos 6 minutos aqui, para eu não abusar da sua vontade, e eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para fazer suas considerações, e quem sabe em outro dia, ou outra oportunidade, a gente volta a esse assunto, porque é um tema que acredito que ela mexe com todos nós que estamos na obra de Deus e que não tem como nós escapar. Alguém disse que a vida gira em torno da liderança, né? Então, tudo que nós fazemos está relacionado a ela, ainda mais pastores, professores, e assim vai. Então, fique à vontade aí nesses seus 5 minutos, para nós não extrapolar aquilo que nós combinamos. Bom, como eu tenho falado ao longo dessa transmissão, liderança é um tema, é uma questão muito ampla e vasta. O campo temático é muito vasto. Eu quero aproveitar esses minutos finais para reafirmar algumas coisas que eu afirmei ao longo da transmissão. Fundamentais para a liderança. Primeiro, convicção sobre a vocação. Nunca deseje para a sua vida posições, atividades que você não tenha a certeza que Deus te vocacionou ou te chamou para aquilo. Nunca deseje para você o que Deus não preparou para você.
falo para você em termos gerais, vou colocar no plural. Nunca desejemos para nós aquilo que Deus não preparou de antemão para nós. Um outro fator fundamental é que, mesmo tendo essa convicção de que fomos chamados, eu não mencionei isso ainda, é a importância de aguardar pacientemente em oração, observando, estando muito atento para o tempo de Deus na nossa vida. São duas questões muito negativas no contexto da liderança. Exercer uma atividade de liderança para a qual Deus não nos vocacionou e exercê-la antes do tempo que Deus determinou para iniciarmos aquela atividade ou ministério. Então, junto com a vocação, é preciso ter essa sensibilidade do tempo de Deus para a vida da gente. Há muitas pessoas que, não necessariamente mal intencionadas, querem antecipar esse tempo, querem ser pastores logo, querem ser empregadores logo, querem ser professores muito depressa. Deus tem o tempo dele para a vida de cada um de nós. Uns aguardam mais, outros menos, porque Deus trata com cada um de nós de maneira diferente. Tem essa convicção da vocação, mas tem essa percepção desses tempos de Deus, onde essa liderança vai se desenvolvendo e responsabilidades maiores ou níveis maiores de influência vão chegando na nossa vida. E por fim, algo que eu já falei, busque sempre manter a consciência da necessidade de continuar aprendendo por todos os meios possíveis. E por fim, diante de tanta coisa que eu poderia falar, nunca deixe de honrar, na condição de líder que você é ou venha a ser, o seu próprio líder. A bênção de Deus na nossa vida passa pelas mãos e pela vida também dos nossos líderes, com quem Deus fala, que reconhecem a voz de Deus, que nos apresentam, que nos dão a oportunidade, que nos corrigem, que nos suportam. Então, eu gostaria de concluir a minha fala para vocês que são líderes, principalmente os mais jovens, e todos aqueles que são líderes debaixo de liderança. Honrem sempre, honremos sempre os nossos líderes, porque a nossa autoridade espiritual no exercício da nossa liderança está diretamente relacionada com o nosso nível de submissão e de honra àqueles que foram investidos como líderes, investidos por Deus como líderes sobre a nossa vida. Uma coisa não está e não pode ser desassociada uma da outra. Então, com essas palavras, quero mais uma vez agradecer ao nosso querido pastor Getúlio, ao seminário William Seymour. Vocês estão aí em Belo Horizonte. Desejar sucesso em vosso empreendimento. Busque sempre em tudo a glória de Deus naquilo que vocês realizam para o Senhor, a direção dele, porque dessa forma vocês estarão sempre com a bênção dele sobre as vossas vidas. Porque a bênção de Deus, antes de ser bênção sobre a instituição, é bênção sobre a vida daqueles que fazem a instituição. Porque a instituição é feita por pessoas. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado pela oportunidade e nossa gratidão também a todos aqueles que tiveram a paciência de nos ouvir por esse tempo e que vão ter também a oportunidade de ouvir posteriormente. Termino falando do quão necessário e carente sou de vossas orações. Então, em vossas orações, sempre que vocês se lembrarem, me apresentem diante de Deus. Deus abençoe. Pastor Altair, meu muito obrigado. Foi uma hora de aprendizado. Essa sua última afirmação aí, ela merece um cartaz. Depois eu vou voltar
eu vou voltar esse vídeo quando salvar e vou pegar essa sua última frase que foi forte, né? Nós temos que respeitar de fato a nossa liderança. Nós não só temos exemplos bíblicos, mas também exemplos práticos de pessoas que honraram e foram bem-sucedidas, de pessoas que desonraram e tiveram um final terrível, né? Então, meu muito obrigado e Deus abençoe a sua vida, a sua família e seu ministério. Se eu gostaria de falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo. Deus abençoe. Tá bom. Obrigado, viu? Até Pode uma desligar próxima. que eu salvo aqui. Amém. Fique à vontade. Não, o senhor tem que sair aí para eu salvar aqui. É? É só no Então, xizinho aí e... tá bom. Vou fazer. Meus irmãos, esse é o pastor. Foi corrido porque o combinado com ele foi 1 hora, né? Ele tinha outros compromissos, então não era possível nós segurar mais tempo, né? Mas acredito que foi uma hora de aprendizado e você que é líder, entenda uma coisa que o pastor falou. Primeiro, liderança é convicção. Você tem que ter essa convicção de que Deus te chamou. E liderança não se resume meramente ao que você ao seu cargo, mas à sua vocação. Se Deus te chamou para pregar, para ensinar, para cuidar de algo que às vezes aos olhos do homem não é muita coisa, não importa. Esse é o seu ministério, esse é onde que você tem que influenciar outras vidas para Cristo. Então tenha essa convicção. E segundo, honre o seu líder, honre o seu pastor, honre o seu líder na música, no ministério de louvor, aonde quer que seja, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima live, querendo Deus. Curta as nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto aqui no Instagram. E também, se quiser, se inscreva em nosso canal, Seminário Iracema. Todos os nossos vídeos estão lá. Sempre nós estamos postando material, conteúdo para o nosso elevo espiritual. Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima semana com uma outra live. Bem provável que seja na sexta-feira com o pastor Márcio Brito, da Bahia, onde nós estaremos falando sobre... Esqueci o tema agora, eu acho que questão de liderança, servir em liderança. Né? Então, Deus abençoe a todos. Eu vejo aqui o irmão aqui que ele falou que está fazendo 28 anos. Deus abençoe, irmão Luiz Rodrigo, tá? Que esses 28 anos se multipliquem na presença de Deus, muita saúde, que Deus abençoe a sua vida, sua família e que exerça o ministério que Deus te confiou com fidelidade. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Boa noite. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.